eu vivi com essa dor eu sentia que eu era rejeitada. Minha mãe pensou, ela grávida, barriguda, cara, eu vou morrer com essa criança, deixar esse tanto de menino e o meu marido vai morrer. Nessa dor dela, ela apavorou. E eu senti isso como rejeição. E através do renascimento, eu pude perceber, eu tenho muita sensibilidade, que não foi rejeição. Ela nunca me rejeitou. Ela teve medo de perder, de falecer por causa dos filhos. Como que você enxerga essa questão da obesidade? Como é que você trabalha isso? Então, a obesidade, gente, claro que todo caso tem exceção, tá? Não é todo mundo a mesma coisa. A obesidade, ela fala de uma época da infância que a sua mãe faltou. E você tem dentro de você, internamente, você possui um vazio. E esse vazio, ele é preenchido com o quê? Com comida. Você começa a comer a falta da mãe. O corpo fala quando a mente não quer olhar. É com esse tema que eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Respira Fundo. E hoje eu converso com Eunice Marques, terapeuta sistêmica, autora desse e-book lindo, sugestivo e maravilhoso que a gente está vendo aqui na tela. Cure seu corpo cuidando do seu emocional. Como as emoções moldam a sua saúde e o caminho para o cuidado integral. Eunice, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Ed. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui neste momento falando das nossas emoções. Finalmente, né, Eunice, a gente está tendo aqui esse nosso momento. Eu aguardei tanto tempo para te receber aqui, Sim. para a gente ter essa conversa. A gente que foi colega de curso, eu e a Eunice, para quem não sabe, fizemos um curso de constelação familiar sistêmica aqui em Belo Horizonte. Acredito que um dos melhores cursos de BH. Pessoas renomadas dentro do curso, conhecemos muita gente bacana e estamos aqui agora para levar essa mensagem. E antes da gente entrar aqui no tema, Eunice, eu queria rapidamente você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nesse mundo do autoconhecimento. Tudo bem. Bom, bom dia a todos, né? Boa tarde a quem for assistir depois e boa noite para quem for assistir também depois. Bom, eu venho de uma área da beleza há 27 anos. Há 27 anos ouvindo as mulheres contando suas histórias. E no meio de um atendimento, eu ouvi um chamado para me começar a estudar. Comecei a buscar grades curriculares e encontrei coach, fiz o processo de coach, o curso de coach, foi maravilhoso, transformador na minha vida. E encontrei as terapias integrativas, o reiki, as terapias quânticas. Foi onde que eu me identifiquei. E há 7 anos eu venho estudando as terapias e eu fui como forma de autoconhecimento. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa e quando eu comecei eu era outra. Eu transformei a minha vida através desse estudar, esse autoconhecimento. O seu primeiro curso, então, foi um curso de Reiki? Coach. Foi Coach, coach. e depois que Uhum. você fez o Reiki. Fiz o reiki, sim. Aí eu encantei pelas energias das mãos, né? Os chakras, o alinhamento energético. E daí fiz assim, então, inúmeras formações, muitos cursos, dos quais eu fui identificando com alguns mais, outros menos. Hoje eu me identifico muito com as constelações familiares, que é a base da família, né? Então, para mim hoje, falar de emoções, da mente, das emoções, é algo assim, para mim, que faz muito sentido para a minha vida e para as vidas dos meus clientes. E eu vejo que você é apaixonada com a constelação. Sim.
E eu te falo, Eunice, que nessa minha jornada também, atuando como terapeuta, eu fiz as minhas formações e comecei a atuar em 2022. Então já tem 3 anos de experiência em consultório. Muito embora, se a gente olhar minha trajetória antes disso, eu comecei em 2014, então são mais de 10 anos, e eu atuei como voluntário de 2017 a 2022. Eu trabalhava no staff, né, na equipe daqueles treinamentos de liderança e alta performance, então você já consegue vendo ali os BOs da sociedade, aqueles traumas, problema de rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, abuso, pessoas que às vezes sofreram uma tentativa de aborto na gestação e aquilo já vem para a vida trazendo essa rejeição. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nas terapias que eu faço também, durante toda essa minha trajetória, as questões familiares elas são um ponto crucial. Muitas pessoas, quando você vai ver, ela está tendo um transtorno emocional por conta ali de bloqueios familiares. E eu quero ir um pouquinho mais além agora. Trazendo também um pouquinho da minha formação em Renascimento, a gente percebe que muitos dos transtornos que as pessoas trazem para a vida, elas vêm da gestação. Como é que você enxerga isso? O que que uma pessoa passa ali na gestação ou como que tudo aquilo que uma pessoa passa na gestação influencia na vida da pessoa? Então, como você falou, a família é nossa base. E quando o seu pai e sua mãe se juntam para poder. Acontece a concepção ali, a partir daquele momento, tudo que você vivencia já no útero da sua mãe, ali vai para a tua vida. Então, se você já dentro da barriga da sua mãe, você ouviu pais brigando, ou pais amorosos, o que você ouviu ali, você leva para a sua vida. Ali começa a criar o que você vai levar para a tua vida adulta. Então, daquele momento da concepção, o que você ouviu, o que sua mãe sentiu, você sente. Dali até os 7 anos é que forma a tua o que vai ser na sua vida adulta. Então, se você cresceu com pais amorosos, você vai ser uma pessoa amorosa. Mas se você cresceu ouvindo brigas, escassez financeira, pai brigando por dinheiro, o que você ouviu torna a tua realidade. Por quê? Porque para você aquilo é uma coisa comum. Eu acostumei porque meu pai todas as vezes bate na minha mãe. Quando você cresce, você casa, automaticamente você também vai ser violento com sua esposa. Por quê? Porque aquele é o padrão que foi passado para você. Então, ali você constrói a tua mentalidade até os 7 anos. Interessante. O engraçado, Eunice, que quando a gente faz as vivências com a terapia de renascimento, é muito evidente, né? Às vezes a gente dá aquela sugestão, a gente faz a vivência com o renascimento, você consegue meio que conduzir ou induzir a pessoa de lembrar ou sentir momentos como se ela tivesse a sensação de voltar na gestação, na barriga da mamãe. E o corpo dela realmente fala. O corpo traz reações, às vezes tremores, espasmos. É muito interessante. Então, por mais que a pessoa não se lembre conscientemente, o corpo dela está dando sinais o tempo todo. Isso. Você já fez o renascimento, inclusive, né? Fiz. Você sente assim, o renascimento quando você está ali, é como se você estivesse realmente de volta no útero da sua mãe. É uma coisa assim que é perceptível. O corpo, a retração, quando você vai encolhendo, é muito surreal, gente. Parece que assim, é muito lindo. Tem uma outra reflexão também, que se você me permite trazer aqui, Eunice, que é a seguinte: eu já vi especialistas falando assim que a infância é o período de maior desenvolvimento. Talvez pode ser do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista biológico, a gente tem que lembrar que nós nascemos da junção de um óvulo com um espermatozoide, ou seja, duas células que vão se multiplicar em trilhões. Uhum. Ou seja, a partir dessas duas células vai se formar ali os órgãos, os ossos, o nosso sangue, o nosso DNA. Então, o período de maior desenvolvimento na existência de um ser humano é a gestação. Tudo que você passa ali influencia. Então, por exemplo, o sistema nervoso de uma pessoa, ele só é completamente formado a partir do segundo trimestre de gestação. Então, existem abordagens que dividem a gestação em trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro, totalizando ali os 9 meses. O sistema nervoso, ele só é completamente formado no segundo trimestre. Então, veja, são 6 meses de gestação. E o que o bebezinho sente antes daquilo?
ele não lembra, mas o corpinho dele guarda essas memórias. Sim, sim. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Até a forma física da pessoa fala sobre sentimentos que ela teve no útero da mãe, entende? Então, o corpo ele dá informações o tempo todo, como você está ou como você esteve. Então, né, tem até cursos que fala, quando você olha a pessoa, você sabe que tipo de pessoa que ela é. É fantástico isso. As informações vêm toda no corpo. Sim, e para quem está nos assistindo e não conhece a gente, para quem não sabe, gente, a Eunice e eu, nós somos colegas de curso na constelação familiar. A Eunice já falou aqui que tem outras formações, como Reiki. Tem alguma outra formação sua que você pode destacar? Eu gosto muito da TQA, que é a terapia quântica aplicada, que são comandos quânticos. A gente faz uma limpeza energética na pessoa, retirando energias negativas, sentimentos negativos e colocamos sentimentos positivos, amor, perdão, gratidão. É uma terapia que parece simples, mas quando a pessoa faz, principalmente a primeira vez, ela dá uma catarse e ela muda, ela dá um salto na vida dela. Eu uso muito essa terapia. Essa foi uma das primeiras terapias. E o meu professor, nosso saudoso Eric Davi, ele faleceu de Covid no momento que a gente ia fazer uma formação. E ele faleceu e todo mundo ficou assim, em choque. Então, assim, eu tenho muita, muita gratidão por ele. Ele criou essa terapia. Ele fez uma junção de várias terapias e criou. E ela realmente ela é surreal, de transformar a vida das pessoas. Você faz aquele divórcio energético também? Então, esse divórcio energético está na terapia, nessa terapia Faz quântica. parte. É porque ele Uma das ferramentas. ele juntou as terapias que são barras de Axis, Theta Healing, ele juntou várias terapias e criou essa. Isso foi uma criação dele que foi muito bonita, muito esse legado que ele deixou para a gente. Legal. Eu também tenho formação, além da terapia de renascimento, eu tenho formação também como hipnoterapeuta. Então, eu sei conduzir uma sessão de terapia de hipnose do início ao fim. E uma curiosidade que eu quero trazer aqui, se você tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. Eu já tive sessões que eu estava fazendo ali uma sessão de hipnoterapia com a pessoa, com o intuito de fazer regressão até a infância. E espontaneamente, no meio da regressão, a pessoa vira para mim e fala assim: nossa, eu estou dentro da barriga da minha mãe. Então, olha que interessante, sem eu dar nenhum sugestionamento daquela pessoa se ver na barriga da mamãe, ela conseguiu se visualizar ali dentro da barriga da mamãe. É porque tem pessoas que se permitem, tem pessoas que ficam tentando controlar e não se permitem. Então, esse processo não acontece. Mas quando a pessoa se deixa conduzir, ela chega no processo de chegar no útero da mãe dela. E eu vou te contar a minha história. Eu sou a 13ª de 14 filhos. Quando a minha mãe teve todos os filhos em casa, quando chegou a minha vez, minha mãe faltou muito pouco para falecer. Eu e ela. Nós ia as duas embora. E ganhando filho em casa, não tinha muito recurso, era parteira, né? E esse processo, para mim, eu não entendi que... Claro que depois, né, tudo deu certinho e tal, mas eu vivi com essa dor eu sentia que eu era rejeitada. Por quê? Porque quando a minha mãe ela teve esse processo de medo de falecer e deixar mais 12 filhos, que era muita criança... 12 filhos, o meu pai já estava doente, meu pai estava diagnosticado aos 33 anos com doença de Chagas e problema do coração. Quando minha mãe pensou, ela grávida, barriguda, cara, eu vou morrer com essa criança, deixar estante menino e o meu marido vai morrer. Nessa dor dela, ela apavorou. E eu senti isso como rejeição. E através do renascimento, eu pude perceber, eu tenho muita sensibilidade, que não foi rejeição. Ela nunca me rejeitou. Ela teve medo de perder, de falecer por causa dos filhos e por causa do meu pai, que já não tinha, né, já estava com uma doença séria e tal. Então, era um medo. Esse medo eu peguei para mim, senti esse medo e fiquei sentindo rejeição. Não teve nunca... Ou seja, ela deve ter pensado, eu não vou dar conta, eu vou ficar sozinha com esse monte de menina aqui. Pode ser no fundo, se você parar para analisar, a gente pode interpretar isso como um ato de amor. Sim. Ela não queria que você nascesse para poder te proteger, para você não nascer naquela circunstância. Então, e a sua criança ali interpretou isso como uma rejeição. Criança é o que a criança vê, o que ela sente. Ela
traz, às vezes, uma palavra que você fala com a criança, ela leva por outro lado e o pai nem está com a intenção de ofender. Uma palavra que o pai fala, a criança interpreta mal, ela leva isso para a vida dela e leva isso para a vida toda, entende? Então, assim, o que a gente precisa muito ter cuidado, criança pequenininha, de 1 até os 7 anos, de 1 aos 10 anos, o que você fala para ela torna verdade, entende? Se você começa a falar, o menino chega, pai, me dá aí um dinheiro, me dá aí R$ 1, R$ 2. Filho, eu não tenho pé de dinheiro. Era muito comum antigamente, eu não tenho pé de dinheiro. Dinheiro é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Antigamente era muito comum, né? Minha mãe falava, vou plantar um pé de árvore para vocês. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. E o que acontece? Você leva isso para a sua vida quando você está na fase adulta, o que você vai ter? Dificuldade financeira. Porque o meu pai não teve, eu também não vou ter. Dificuldade é uma coisa comum. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Com crianças, elas levam aquilo para a vida. E as pessoas não sabem, né? Infelizmente, principalmente a turma de agora, muitos levam tudo assim muito, muito fácil, muito no auê. E a meninada ela vai crescendo muito inteligente, mas também cheio de coisas que vai precisar de olhar na vida adulta, né? Como todos nós. Posso te contar um segredo aqui sobre essa questão da árvore de dinheiro? Claro. Ela existe. É mesmo? É. Eu tenho uma sessão que eu conduzo a pessoa para destravar a prosperidade utilizando hipnose. Que a gente coloca a pessoa ali no estado hipnótico e eu faço ela imaginar ali uma árvore de dinheiro na frente dela. E a gente vai trabalhando com essa metáfora. E é incrível como que é lógico, gente, que na vida real não existe, né? Biologicamente falando, a menos que você faça uma árvore sintética, vamos dizer assim. Mas na imaginação tudo é possível. E quando você traz essas metáforas, o subconsciente adora. Sim, sim. Então, é uma ferramenta que eu utilizo ali dentro da hipnoterapia. Mas é porque o cérebro, ele não distingue o que é real, o que é falso. Se você, o que a gente faz? A gente cria a nossa realidade. Se você, às vezes você quer um carro, uma casa, você passa todos os dias perto daquele carro. Vamos supor numa concessionária. Eu quero uma Ferrari, sei lá, os carros modernos de hoje. Você começa, esse carro um dia vai ser meu, esse carro é meu, esse carro está chegando. Você começa a criar essa realidade, você passa ali todos os dias. Um dia as coisas mudam e esse carro vai para você da forma mais leve possível. Tem uma história de uma cliente que ela tinha um sonho de ter uma casa, mas ela estava desempregada. E ela, nossa, ela passava perto da casa, essa casa um dia vai ser minha, ela é muito linda. Ela foi muitos anos co-criando essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha. Mas ela sabia que ela não tinha condição. Quando ela arrumou um emprego e ela comentou com a patroa, que tinha vontade de ter uma casa, ela descreveu a casa certinho, eu quero uma casa assim, assim, assado. A patroa falou assim, mas por que você não compra? Porque o que eu ganho aqui, meu salário não dá. A patroa conhecia alguém que trabalhava no banco, que fez uma carta para ela, e ela conseguiu comprar essa casa, e a vida dela foi melhorando cada vez mais. Por quê? Porque ela acreditou naquela realidade. Então, igual você está falando dessa árvore, se você acredita, se você imagina, você entra no seu quarto, minha árvore está ali. Todos os dias você vai alimentando essa árvore. Ela acontece sim na sua mente e passa a acontecer no mundo material, mas dentro da sua vida. Legal. Eunice, daqui a pouquinho eu quero te perguntar sobre algumas questões que estão ali no seu e-book, como, por exemplo, vício, pessoa que tem vício, como que isso reverbera no corpo da pessoa, obesidade, vamos falar um pouquinho de obesidade também. Só que antes eu quero voltar numa coisa que você falou aí que eu achei muito interessante. Você falou, então, que você fez a terapia de renascimento e teve este aprendizado ou esse entendimento de que essa rejeição que você sentiu na sua infância veio da mamãe. Por quanto tempo na sua infância você sentiu isso? Ou essa rejeição, você chegou a sentir ela na adolescência e na vida adulta também? Essa rejeição, ela me acompanhou a vida toda. A vida toda? Sim. Foi assim, eu entendi, curei, quando eu entrei para as terapias. Por isso que eu falo que transforma a minha vida. A vida toda dentro de mim, por mais que eu tenha uma família grande, nós somos muito unidos, a gente gosta de estar um com o outro. Você mas se sentia rejeitada de mim, mesmo estando cercada por muitos irmãos? Sempre sentia o patinho feio. Tinha alguém da família que você sentia mais essa rejeição? Sentia mais do meu pai, da minha mãe, dos irmãos, alguma? Ou era indiferente? Você simplesmente sentia a rejeição? Eu sentia essa rejeição, em geral. Assim, não tinha ninguém específico, assim? Sempre tem pai e mãe, né? Mas assim... Era mais do pai e da mãe? Sim, pai e mãe.
Mas era uma coisa que era dentro de mim. A minha mãe era uma pessoa tão assim, tão sábia. Minha mãe não teve estudo, mas era uma pessoa tão sábia. Eu fico vendo as coisas que ela ensinava para a gente hoje. Eu falo, caramba, essa mulher já nasceu com essa luz própria. Ela nunca tratou ninguém mal. Ela tratava todo mundo igual. Não importa se era filho, se era neto, se era genro, se era vizinha. Todo mundo por igual. Ela não destratava. Era aquela pessoa que não... Justa. Justa. Ela não falava um nome feio, não gritava. Então, assim, cara, eu falo que eu sou 50% dessa mulher maravilhosa. Então, ela nunca me rejeitou. Mas dentro de mim, no meu íntimo, tinha... Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu não pertenço. E aí, com as terapias que eu entendi que não. Cara, você é como você nasceu, você pertence, você é como todos ali. O seu lugar está ali. Não tem rejeição, não houve rejeição. Sua mãe te amou. Ela teve um medo que não teve nada a ver com você. E aí eu me coloquei, na hora eu coloquei no lugar dela. Imagina você com 12 filhos, o seu pai, o seu marido diagnosticado. Meu pai, quando aos 33 anos, que o médico falou para ele assim, senhor Raimundo, o senhor pode viver mais 100 anos, mas pode morrer amanhã. A partir de hoje, o senhor está aposentado, não pode trabalhar. Cara, 33 anos, pensa bem. E aí, ele estava com problema de coração e chagas. E, neste momento, minha mãe já tinha, 33 nessa época. Ele faleceu, eu estava com 7 anos. Quer dizer, se você pensar que tanto de menina, minha mãe falou, se eu morro, quem é que vai ficar com esses meninos? O pai já não está bem de saúde, que meu pai não tinha boa saúde. Entende? Então eu entendi, cara, não teve nada disso, tudo foi minha mente que criou isso. Olha como é que a mente da gente é poderosa, Ed. Ou seja, você acreditava que era Eu rejeitada. criei essa ideia de rejeição e nunca houve rejeição. Ou seja, a gente pode concluir então que existem sim daquelas feridas emocionais que nós carregamos, abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça, podem ter coisas que são causadas ou têm origem durante a gestação. Tem várias. Eu posso te contar um caso que aconteceu comigo? Eu acabei de lembrar aqui. Claro. Você sabe que eu trabalhei por 2 anos como motorista de aplicativo. Uhum. Depois que eu saí do serviço público, trabalhei 2 anos e eu adorava ouvir histórias das pessoas. E eu conheci uma mulher, Eunice, que ela... Isso a própria mulher relatando para mim. Que ela estava grávida de um homem que era caminhoneiro. E durante a gestação ele viajava muito, não foi presente ali. Enfim, acabaram tendo muitas brigas. E ela me contando que em um certo momento ele viajou, estava distante, eles brigando ali por telefone, WhatsApp e tudo. E ela sentia tanta raiva desse homem por ele não estar presente, que ela chegou a agredir a própria barriga. Ela dava socos na barriga grávida para atingir o bebê. E isso mostra uma capacidade que nós, seres humanos, temos, né, de descontar a raiva que nós sentimos do outro nos nossos próprios filhos. Uhum. Então, é uma história que mexeu Sim. muito comigo quando eu fiquei sabendo disso. Isso a criança sente, por quê? Porque a mãe está projetando nela uma raiva dela. Porque quando você pensa assim, sei lá quantos habitantes que tem no planeta, né? Você escolheu uma pessoa e esse é o pai do seu filho. Aí você vai, porque o pai do seu filho, talvez você já conheceu, ele já trabalhava fora. Você escolhe, você agora quer que ele fique ali o tempo todo. É uma questão que você resolve com você mesmo. A pessoa ela não vai mudar porque você quer, mas você pode mudar você. Você pode mudar a forma como você olha. Quando você começa a agredir uma criança que está na sua barriga, cara, essa criança leva isso para a vida. Talvez essa criança também cresça com um sentimento de rejeição. É muito comum isso. Sim, Eunice, geralmente tem um momento aqui que a gente deixa para o final, só que quem manda aqui nessa bagaceira somos nós, né? Uhum. Então eu queria te pedir, assim, até te pegando de surpresa um pouco, eu sei que você tem uma mentoria. Sim. Uhum. Uma mentoria, acho que voltada para terapeutas. Para quem que é essa mentoria que você tem? Essa mentoria, ela é voltada para mulheres. Ela chama Mentoria Mulheres 40+. Para que serve? Então, para mulheres acima de 40 mulheres anos. acima de 40. O que a gente faz? A gente pega aquela mulher que ela sabe do potencial dela, mas ela não consegue usar. É uma mulher que sabe que ela consegue fazer dinheiro ou não, mas que ela tem essa força, essa vontade. A gente pega essa mulher e faz com que a gente dá a mão para ela poder caminhar, para ela poder avançar em busca desse objetivo dela, seja qual for, um relacionamento bacana, melhorar relacionamento marido e mulher, filho, trabalho, né, profissional, seja
questão de saúde, às vezes a mulher tem uma vontade de ir para a academia, não vai, ela precisa de um amparo, de alguém que incentive. Então, essa mentoria coloca as mulheres para fora de casa para resolver as suas questões e ir. E a gente segura a mão para quê? Na hora que ela precisar, a gente está de mão dada com ela. Eu não sei se nessa faixa etária aparece para você, mas é muito comum de aparecer para mim mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos ou abusivos. Aparece para você também? Sim, nossa, muito, muito. Aí elas acabam se separando e aí vem questões relacionadas a abandono, a Sim. rejeição também, que pode ter também feridas na infância. Aí junta com o da vida adulta e vira aquela bomba. A pessoa Sim. às vezes surta, entra em crise. E sabe o que acontece? A questão do relacionamento abusivo. A mulher, às vezes, por comodidade, ela fica. Às vezes a mulher já chegou lá nos seus 40, 50, ela fala: caramba, eu vou trabalhar, na minha idade eu vou fazer o quê? Eu vou fazer faxina? Eu dou conta de fazer faxina? Eu consigo fazer, eu dou conta, é pesado. Dentro de casa ela tem comida, uma casinha mais ou menos, tudo mais ou menos ali ajeitadinho. Ela fala, eu vou ficar. Ele bate em mim, mas ele me dá comida. Ele sabe. Uma Então, assim, dependência uma financeira também, dependência. E ela econômica. permanece por quê? Porque ela acredita que ela não pode mais. E essa mulher, eu trabalho com essa mulher, fazendo o quê? Mostrando para ela que ela pode ter esse mesmo relacionamento, ela não precisa separar. Ela pode continuar com esse homem, mas de forma que ela se respeite, que ela se imponha como pessoa, que ela coloque ela como prioridade. Entende? Porque as pessoas, às vezes, se depositam demais a vida dela na mão do outro. Ah, mas porque ele. A gente escuta muito nas terapias, né? Não, porque ele não muda, ele não faz, ele isso, ele não. Aí eu falo assim, aí eu falo com a pessoa, tá, ele não faz, ele não muda. E você? O que, que você tem feito para você? Você cuida da sua saúde, do seu alimento? Você faz uma academia? Você vai para o médico, entende? E a pessoa fala assim, não, eu passei anos cuidando dele, anos cuidando dos filhos e me descuidei. E aí, nessa faixa etária, a mulher já está sem saúde, já está, às vezes, com um excesso do peso, ou obesa. E aí ela se perde, porque ficou muitos anos dedicando a filhos e marido, às vezes, nesses relacionamentos abusivos. Mas não, dá para ser feliz, dá para você estar com essa pessoa, mas se modificando. A partir do momento que você muda, tudo à sua volta muda. Se cuidando, né? O Se cuidando. autocuidado é O uma prova de autocuidado. auto-amor, Aham. né? Isso é E muito... principalmente cuidando da mente, né, Ed? Que nossos bloqueios estão ali enraizados. Então, quando você começa a olhar para a tua mente, como que tá, às vezes você está naquele medo de perder aquele marido abusivo. Às vezes o homem abusivo te maltrata, você está ali, não, porque eu gosto, você gosta dele, me de você, o quanto você gosta, o quanto que você está suportando esses anos todos de dele te abusar de você, dele te maltratar, dele te humilhar, entende? Principalmente quando às vezes o homem ele mantém a casa e a mulher não dá conta, ele é abusivo às vezes. Sim. Sim, Eu posso trazer uma referência aqui, uma claro. sugestão, você que está nos assistindo. Tem o TED, Eunice, daquelas palestras do TED Talks, foi gravado por uma mulher chamada Jéssica Arones, que ela relata tudo aquilo que ela vivia ou que ela viveu dentro de um relacionamento abusivo. Detalhe, é uma mulher jovem, linda, com todos aqueles padrões de beleza que a sociedade considera ali um padrão, digamos, perfeito, né, entre aspas, Uhum. mas uma mulher linda, jovem, e ela se submeteu a cada coisa absurda. Então eu recomendo aí esse TED para quem quiser aprofundar nessa questão. Eu queria só te perguntar também sobre o outro padrão que aparece muito para mim também, não sei se aparece para você, mas em relação à mulher que foi traída. Sim. Aparece muitos casos de traição para mim. E aí, numa sessão terapêutica, a pessoa acaba desabafando e ela traz essa dor que é muito comum. Para você também aparece mulheres que foram traídas? Sim, aparece e é da seguinte forma: quando você pega uma mulher que foi traída, eu vou falar no raso, nesse superficial, ela fala do marido. Mas quando eu pego, estou falando com você, você está contando de traição. Quando eu começo a conversar com você, que eu vou mais profundo, a traição ali, o marido é só uma repetição de padrão. Essa traição ela viu na infância. Talvez o pai, a mãe, alguém traiu ela. Então, ela aceita isso como uma verdade, por quê? Porque lá na infância ela conviveu com isso,
ela só está repetindo, e às vezes através de um julgamento, se eu fosse minha mãe, tinha separado meu pai, se eu fosse meu pai, tinha separado minha mãe. Você repete. Então, essa traição ali é só a ponta do iceberg. Quando você escava, que eu gosto, as minhas sessões, elas são, às vezes dura até 2 horas de conversando, porque eu vou buscando respostas. Quando você chega, quem que te traiu pela primeira vez? Nossa, eu tenho um exemplo perfeito disso. Um exemplo que vai explodir a cabeça de quem está assistindo. Posso trazer aqui? Sim. Tem gente que não tem consciência disso que eu vou falar agora. Mas é um exemplo, assim, muito claro que aparece nas terapias de traição. Aquele casal que se separa, a criança está lá com a mãe, geralmente a criança fica com a mãe, e aí o pai promete que vai buscar a criança para passar um fim de semana. A criança, Eunice, chega na sexta-feira, ela arruma o cabelo, ou corta o cabelo, bota a melhor roupa, Dorme sonhando com dorme esse sonhando com a momento. presença do pai. Quando chega no sábado, aquele pai não aparece. Traição. E isso é uma traição. Então, ó, se você que está nos assistindo e aconteceu isso com você na sua infância, você pode ter inconscientemente uma tendência a atrair pessoas que vão te trair, porque isso já está Já está enraizado. enraizado em você. É, E engraçado como que as terapias mostram isso, né? mostro, É sim. muito É porque as interessante. pessoas vão muito pro hoje, pro raso. Porque meu marido, ele me trai. Meu marido, ele teve várias mulheres. Meu marido me contou que teve várias mulheres. As pessoas vão muito no hoje. Por quê? Porque elas não olham para onde que está a raiz dessa traição. Essa raiz dessa traição está na infância, gente. Não tem jeito. É algo que E esse é vem só da um infância. exemplo, né? Tem vários Sim, exemplos que a sim. gente for olhar. Eunice, como que uma pessoa faz para contratar a sua mentoria? Então, o link está na minha bio, né, do Instagram, que é Eunice Marques, terapeuta. Então, E Eunice Marques, terapeuta, tudo isso, junto. isso. Lá tem o meu número do meu WhatsApp e pode estar chegando até mim. Muito bem. Então, mulheres aí, acima de 40 anos, que estão perdidas, que querem... Eu atendo homens, atendo pessoas em geral, meninas mais novas, né? Mas eu me identifico muito com esse público dessa mulher que está estagnada, que está bloqueada, sentindo a vida travada. Essa mulher, talvez pela faixa etária, né? Eu tenho uma identificação muito grande, mas não é que eu não atenda meninas mais novas ou homens, eu atendo todo tipo de pessoa. Eu gosto de pessoas em geral. Mas nessa mentoria... Essa mentoria é exclusiva para as mulheres. Não tem homens lá e geralmente não tem meninas mais novas. As mais novas que tem, geralmente acima de 35. Muito bem. E você que está aí nos assistindo, se você quiser compartilhar a sua história com a gente, deixa um comentário aqui. Me conta aí, você já passou por uma traição na sua infância, como essa que a gente acabou de exemplificar aqui? Conta pra gente aí, deixa um comentário. E Eunice, dando sequência aqui, eu queria entrar agora mais um pouco aqui no conteúdo do seu livro, falando, por exemplo, a questão da obesidade. A obesidade é um dos grandes problemas hoje aí, né, nos sistemas de saúde. Eu posso relatar aqui também, teve um estudo científico que eu tive acesso quando eu estava ainda fazendo meu curso de gestão de saúde na UFMG. Foi feito um estudo com 276 pessoas, acompanhou essas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e 90% voltou a engordar. Voltou. Então, olha o que é isso, né? Você vai lá, faz uma cirurgia para reduzir o estômago e depois você volta a engordar. Então, você não está tratando a causa, você está tratando ali o sintoma. Então, há esse risco realmente. Sim. E como que você enxerga essa questão da obesidade? Como é que você trabalha isso? Então, a obesidade, gente, claro que todo caso tem exceção, tá? Não é todo mundo a mesma coisa. A obesidade, ela fala de uma época da infância que a sua mãe faltou. E você tem dentro de você, internamente, você possui um vazio. Para aquele momento que você precisou da sua mãe e ela não estava presente. E esse vazio, ele é preenchido com o quê? Com comida. Você começa a comer a falta da mãe. Entende? Muitas das minhas clientes que eu atendi, que estavam obesas, elas tinham a falta da mãe no momento, em determinado momento, talvez no momento que elas sofreram uma tentativa de estupro, abuso, algum tipo de violência contra essa criança. E ela cresce e ela sente a falta da mãe, ela começa a comer essa falta. E ela vai comendo. E esse comer não satisfaz, porque ela precisa olhar para este vazio interior dentro dela. E pode ocorrer também desse vazio, da pessoa tentar preencher esse vazio com comida,
mas sendo uma falta de pai, não de mãe? Isso pode acontecer também? Não, Como que você vê? geralmente, com o pai, a falta do pai, A consequência é outra. a consequência é outra. Fala sobre falta do pai, o menino, geralmente, ele vai muito para o vício, ele vai para as drogas, ele vai para o vício de droga, jogos, ele vai para vários vícios, pornografia, ele vai para o vício, porque ele está tentando buscar esse pai também. Se você olha vários dos meninos que são viciados em drogas, que hoje é uma coisa comum para a juventude, né? Para eles acham comum, mas se você pega esse menino na infância, ele não teve o pai presente. Às vezes o pai até está dentro de casa, mas o pai, no momento da vida dele, ele não teve o apoio que ele precisava. Então, ele quer preencher também a falta do pai. É um pai que pode estar dentro de casa, mas que é ausente. Ou aquele pai mesmo que só fez o filho e foi embora. Tem o pai, igual você falou dessa moça que viaja. Então, esse pai falta na vida. Geralmente... Abandono afetivo. Abandono, sim. Mas fazendo aqui um papel de um advogado diabo aqui para provocar mesmo, para refletir. Porque quando você fala em vício, está mais ligado à falta do pai, mas o vício pode ser um vício em comida. Por isso que eu perguntei. Sim. A pessoa pode se viciar em comida, sexo, pornografia, um monte de coisa. Sim, ela sim. pode se viciar. Jogos. Mas quando se refere dentro dos meus estudos, tá, gente? Isso não foi eu que criei. Isso é algo que uma observação. Isso é algo que eu venho estudando há esses 7 anos, tá? Isso não foi eu que inventei, não. Digamos assim, é um padrão que você percebe. Sim. A comida traz a falta da mãe. É porque cada coisa fala de uma emoção que você não resolveu na sua vida. E o vício é ligado à falta do pai. Interessante. Tem um dado aqui também bem interessante, Eunice, que ele faz parte de um estudo científico publicado ali em 2019, que é sobre a sindemia global. Você já ouviu falar nesse termo? Não. Sindemia global? A sindemia global é um termo que foi cunhado na literatura científica pela revista Lancet, que é uma revista médica das mais respeitadas no mundo. E a sindemia global significa que existem 3 grandes pandemias ocorrendo no mundo, que são exatamente as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Então, olha só, esses 3 problemas são os problemas maiores que vão sobrecarregar ali os sistemas de saúde ao longo das próximas décadas. Então, a obesidade, quando a gente traz essa questão que você trouxe, essa preocupação, a gente reconhecer isso como problema e buscar soluções é muito importante, porque às vezes a gente não reconhece. A gente fica ali naquele padrão, a pessoa ali vai vivendo naquele padrão de obesidade e ela não faz nada para mudar. Então, eu acredito assim, que o primeiro passo para você mudar algo é você reconhecer que você tem aquele problema. Se você não reconhece, dificilmente você vai fazer algo para poder reverter aquele quadro. Sim, e tem também a questão da alimentação, que hoje em dia é muito pacote, né? É muito coisa artificial. Claro que isso também ajuda na alimentação. É mais fácil você pedir um fast food que você ir para o fogão preparar um jantar. Sim, e capilarizou, né? Hoje em dia eu consegui ir a pé para um Burger King e para um Subway lá perto de casa. Uhum. Então, facilitou, né? Tá nos bairros agora. Você chega cansado, eu vou fazer comida, estou cansado. Entende? O que é mais fácil? As pessoas vão pelo mais fácil. Só que o problema não é comer o sanduíche, comer aquele delivery. Você vai todos os dias, aí junta 365 dias por ano, mais um ano, mais 2. Aquilo ali vai acarretando doenças no seu corpo. Ô, Eunice, tem uma questão também que eu acho interessante, que eu aprendi num dos cursos que eu fiz de hipnoterapia, em relação a vício, que é uma frase que fala assim, ó, todo vício esconde uma dor emocional. Faz sentido para você? Faz, é o que eu estou te falando. E tem a ver exatamente com isso que você falou. Esconde quando você olha para a pessoa que você vai... Eu uso muito a palavra esmiuçar a vida da pessoa. Elas falam de uma dor emocional. Aquilo que ela não resolveu. Aquilo que está guardado dentro dela, que ela precisa olhar. Só que muitas pessoas têm dificuldade, né, para olhar. Principalmente os homens. A gente faz esses eventos, tem muita mulher. Hoje os homens começaram a vir mais, mas é muita mulher que tem. Então as pessoas preferem ir levando a vida. Tem pessoas que você olha para ela assim, você vê a tristeza na pessoa assim, porque uma dor que ela não resolveu.
talvez um abandono, né? Uma rejeição. Não, a mãe não teve presente na infância dela, o pai não teve. Talvez a mãe estava mais preocupada consigo, né? Hoje as mães estão muito novas, a criança nasce e a mãe já compra logo 2 telefones, que ela dá um para o menino, é a babá, né? E fica com o outro. Aquilo ali, a criança sente falta da mãe. Ela não quer o celular, ela quer a mãe. Vamos brincar? Ela quer a mãe que pune, que xinga, que briga. Tem criança que chega numa fase adulta e fala assim: mãe, você me deixou muito livre. Eu queria uma mãe que fosse mais rigorosa, que não deixasse eu sair, que não deixasse isso. Entende? Então, quando você entrega o celular para a criança, é como se você falasse assim: eu não preciso ter responsabilidade, eu não preciso me preocupar, o celular faz a parte. E a vida da criança vai esvarindo. Quando vai ver, a menina já cresceu, cheia de problema. Aí ela não tem amigos, não teve uma mãe de verdade. Ela cresce toda linda, que as gerações de hoje em dia são muito perfeitas, são os meninos e as meninas lindos, né? Mas dentro está tudo vazio. Às vezes o menino tem tudo dentro de casa, um quarto feito para ele, tudo montado. Hoje em dia está muito comum, os pais montam os quartos para os filhos e colocam. O quarto do filho costuma ser melhor que o dos pais. Mas quando é que o pai sentou dentro desse quarto para falar com o filho: eu te amo, eu quero você perto de mim? Ou dar um abraço. Ou dar um abraço. Deitar lá, deixa eu ficar aqui. Ter um tempo de qualidade. Uhum. O tempo é uma das maiores preciosidades que a gente tem. Ele não volta, ele passa muito rápido. As crianças hoje estão amadurecendo muito rápido. E a gente vê tanta criança, às vezes pais que saem com os filhos para brincar, para ir no restaurante ou no shopping, o filho fica o tempo todo no celular. É muito triste isso. O tempo todo. Porque a nossa geração é uma geração que brincou demais, caiu, arrancou tampa de dedo, rasgou, cortou, sabe? Voltava, comia fruta no quintal e era muito gostoso isso. Então, hoje tudo bem que mudou, deu uma melhorada, mas hoje você entra as férias, cara, você não vê uma criança na rua, não vê mais menina na rua. Cadê os meninos? Tá tudo no celular. Os poucos que tem, tá tudo no celular, cara. E a vida passa. E tem coisa que não volta mais. Talvez ali você está adoecendo o seu filho, para no futuro ele ter que ficar anos e anos e anos em consultório. Quanto que se você tivesse presente, você evitaria muita coisa. Eunice, só para a gente encerrar essa questão do vício, eu vou te contar mais uma história que eu vivenciei trabalhando como motorista de aplicativo. Posso? Claro. Eu estava conversando com um cara, isso foi em Vespasiano, uma corrida que eu peguei, a gente conversando e tudo. E aí, Eunice, esse cara falou para mim que ele tomou um prejuízo de R$ 200 mil no jogo do Tigrinho. E aí, quando você vai olhar para a quantidade de pessoas que estão levando ferro com o Tigrinho, R$ 500, R$ 5 mil, R$ 7 mil, tendo inúmeros prejuízos por conta desse vício, que, na minha opinião, é um vício muito imbecil. Uma pessoa que ela joga ali no Tigrinho, ela obtém ganhos ali em algum momento, você pode ter certeza que mais para frente ela vai se ferrar. O algoritmo de um jogo como esse, ele é totalmente dominado por quem detém ali a empresa. Esse jogo ele não é feito para ajudar as pessoas, é feito para alguns ganharem e outros perderem. Sim. Então, o mecanismo para te manter naquele jogo é fazer você ganhar algumas vezes até você ir perdendo. Ele tem uma isca que ele a princípio, você ganha alguma coisa, é atrativo. Eu ganhei lá, vamos supor, cara, ganhei 5 mil. Beleza, só que daqui a pouco você vai estar perdendo 15. E tem casos de filho que mata a mãe porque quer dinheiro para jogar. Tem filhos que suicidam porque não tem condição de sustentar o vício, entende? Agora, se uma pessoa dessa, ela assiste um podcast desse e ela procura um terapeuta e olha para aquela falta, ela preenche, não tem jogo na vida dela que ela vai precisar, não tem nada, entende? Então, ela precisa o quê? Olhar para o que está faltando, por que você está querendo suprir com jogos, com vício, o que está te faltando na tua vida? E, gente, falar, porque a minha história não vai mudar, mas a forma com que você olha para a tua história muda a tua vida. Porque o seu pai, a sua mãe, eles te deram o melhor com a condição que eles tinham. Então, quando você começa a olhar de forma diferente, o outro vai mudar? Não. O outro vai continuar sendo o outro. Mas e você? Como você muda o interno, você muda a sua vida. Não vai precisar de mais nada desse tipo de vício. Sim, e aí eu quero chamar a atenção aqui também para a questão da autorresponsabilidade. Teve um dia desse que eu fiz um post falando sobre o Tigrinho e surgiu um comentário lá assim, eu tenho um amigo que ele perdeu R$ 500 no jogo do Tigrinho, e no comentário desse cara, ele estava meio que culpando a plataforma. Uhum. Eu falei, olha, tudo bem, a plataforma pode ter a sua parcela de responsabilidade,
Mas, nesse momento, a legislação brasileira permite, a empresa não está fazendo nada ilegal. Então, você tem que olhar para também a autorresponsabilidade. Se eu chegar para esse cara que perdeu R$ 500 no jogo do Tigrinho e falar com ele que a minha sessão de hipnose hoje é 750, ele vai falar que é caro. Ué, mas ele tem R$ 500 para torrar no Tigrinho? Tem alguma coisa errada. Então, a percepção de valor dele está totalmente equivocada. Sim. Ele está vendo coisas ali que ele não está percebendo. Então, eu falei para ele, e esse cara ficou chateado comigo ainda. Mas eu fui bem claro com ele, bem aberto com ele, direto. Exatamente isso, cara. Se ele perdeu R$ 500 no jogo do Tigrinho, ele tem que dar graças a Deus que ele tem R$ 500 para torrar num jogo. Depois não vai reclamar que a terapia é cara, Sim, né? Que o arroz sim. com feijão tá caro, porque ele tá se dando o luxo ali de torrar R$ 500 e jogar fora praticamente o dinheiro, né? Então ele tem que ter autorresponsabilidade e assumir aquele vício ali. E aí voltamos naquela questão do reconhecer. Ele tá viciado em jogar o Tigrinho, mas não reconhece, não busca ajuda, não faz uma terapia. É porque a pessoa busca coisa imediata. Aí eu preciso de dinheiro, eu vou jogar e vou ganhar. Cara, você vai ganhar, mas você vai perder. Entende? Ela não quer buscar uma coisa mais profunda. E aí ela culpa, porque a plataforma. Cara, a plataforma não foi na sua casa buscar você ou botou um revólver na sua cabeça para você jogar. Você foi e jogou. E se você jogou 500, porque você tinha 500. Não sei se você tirou lá da conta de luz, de água, não sei, não quero saber, mas você precisa se responsabilizar. Enquanto você ficar apontando o dedo, cara, a sua vida vai continuar estagnada. Eunice, dores na coluna. Qual que é o significado daquela pessoa que está com muita lombalgia, dores nas costas, dor na coluna? Tem algum significado? O que significa isso? Essa pessoa que está com dor na coluna, nas costas, né, geralmente fala sobre uma pessoa que carrega peso demais que não é dela. Porque, por exemplo, a mulher, em si, ela trabalha fora, ela tem um serviço de casa, é puxado. Mas a mulher, desde que o mundo é mundo, ela faz isso. Mas quando ela começa a cuidar do serviço, da casa dela, dos problemas do filho, do vizinho, do papagaio, cara, ela vai ter um problema na coluna. É o excesso de peso que ela está carregando. E o que ela precisa fazer? Soltar um pouco dessas mochilas, dessas malas, né? Devolve o filho aqui, ó. Esse problema é seu, você resolve. Se você casou, você é de maior, entrega. Ó, isso aqui, vizinho, eu não consigo fazer para você. Começa a devolver e fica só com o que é dela. Ou seja, aquela pessoa que eventualmente está com a dor nas costas, vai no médico, o médico faz exame daqui, dali. No final das contas, o médico vira e fala assim: isso aqui você não tem nada na sua estrutura fisiológica, isso aqui é emocional. Sim. Essa pessoa pode procurar e fazer uma investigação mais Sim, profunda pode procurar, pode. para ver de onde vem essa Sim, dor emocional. sim. E a gente fala, quando os meus atendimentos começam, eu vou perguntando para a pessoa, eu não tenho formação de acadêmica, eu não sou médica, mas eu pergunto doenças. Qual remédio que você toma? Quais os problemas de saúde que você tem? Aí, quando a pessoa descreve, eu já sei mais ou menos o que ela está passando emocionalmente na vida dela. Então, quando ela fala, estou com muita dor nas costas, eu pergunto para ela, está carregando muito peso? Ela fala assim, como é que você sabe? Mas é por quê? Porque o emocional, o nosso corpo ele vai falando através do quê? Das dores, do emocional, através dos nossos não resolver nossos conflitos. Interessante. Dor no estômago, Eunice, o que significa? Então, fala sobre não digerir, algo que você não digeriu. Você, aquilo que alguém falou, você queria revidar, queria gritar, xingar. Às vezes aquele marido abusivo, você calou para... Vou calar para não brigar. Algo que você não engoliu. É. Uma Algo que situação ali você não conseguiu digerir. Está ali no seu estômago, está ali nessa... Muito bem. E garganta? O que significa? A garganta... que está sentindo ali um incômodo na garganta. A garganta fala muito sobre engolir sapo. Aquilo que você engoliu, se atravessado e foi rasgando, sabe? Você sabia que esse é o título do meu próximo livro? É? Não sabia. Daqui a pouquinho eu te conto, mas pode continuar. Então, é o engolir sapo, né? Que você... Nem que você está falando isso. Não é por acaso, né? Tá na veia aqui para falar. É aquilo que você não fala, somatiza no teu corpo. Às vezes dá um problema de tireoide, né? Muito comum. Garganta inflamada. Nessa região é a comunicação. É o que você fala e o que você não fala. Reflete aqui nessa garganta. Tem até uma frase que fala o seguinte, né? Quando a boca se cala, o corpo fala. Sim. Tem justamente a ver com Sim. isso. E antes de eu falar do meu livro, que é O Leão que Engolia Sapos, quando eu tive uma situação pessoal, que eu passei um quadro de angústia profunda, isso daqui, ó, nossa,
parecia que estava entalado. Vinha uma vontade de chorar, só que eu não chorava. E eu só descobri, Eunice, que o que eu tinha era uma angústia, não foi pelos médicos, não. Eu passei por 3 médicos, relatei os sintomas. Foi um processo, foram ali uns 3 meses, mais ou menos. Eu ia no médico e ele me dava remédio, não adiantava nada. Eu fui no outro, passei por 3 médicos. Eu descobri que o que eu tinha era angústia assistindo uma reportagem da Band, onde nessa série de reportagens foram 4 vídeos explicando sobre angústia. Foi, inclusive, um trabalho muito bonito, né, da Rede Bandeirantes, porque foi através dessa série de reportagens, na hora que eu fui vendo o repórter narrando os sintomas, eu falei, caramba, eu tenho exatamente isso aí. Ou seja, eu tinha angústia. Qual que é uma outra característica da angústia, além do nó na garganta? Parece que você está entalado. Dor no peito. Parece que você vai ter um infarto. Isso. A dor da angústia, ela se confunde com a dor do infarto. E olha que interessante, isso tudo que eu estou falando tem absolutamente tudo a ver com o nosso tema aqui, com o seu e-book, né, como você está trazendo. E além disso, Eunice, chega um momento que, às vezes, junta tudo, o nó na garganta, a dor no peito, eu literalmente senti o meu corpo gritando por atenção, por algo que era emocional. Corpo falando o tempo todo. Gritando, no meu caso, estava gritando. Estava gritando, não tá nem falando, mas estava gritando já. Gritando. E é interessante que aí, se a gente for aprofundar aqui, a gente vai falar só sobre angústia. Sim, sim. A angústia, eu costumo falar assim, ó, se você pegar o espectro suicida dentro da psicologia, você vai ver que são 3 níveis. Você tem a ideação suicida, você tem a tentativa e o suicídio propriamente dito. Ou seja, é um grau ali de depressão onde você quer tirar a própria vida. Na angústia, você não chega, talvez sim, talvez não, mas você não chega a querer tirar a própria vida, mas você não tem vontade de viver. É como se fosse um zumbi. Você come por comer, eu não sentia gosto da comida, era uma sensação horrível. E foi também a terapia de renascimento que me ajudou. Foi, assim, eu sou muito grato, né, a tudo que o renascimento me proporcionou, que foi literalmente um renascimento. Como você falou, as questões do emocional afetam muito o cardíaco, né? É onde que somatiza todas as nossas a paixão, o amor, tudo provém do coração. Então, quando você fala que a angústia doía o peito, é porque onde está o nosso coração. Então, às vezes, gente, não dá para falar com a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te maltratou, que te humilhou, que te violentou. Mas fale com o terapeuta, fale com uma amiga. Às vezes você não tem condição de fazer uma terapia, fala com uma amiga, fala com um estranho. Fala com o motorista do Uber, na hora que você pegar o Uber, desabafa com alguém, mas precisa falar. Eu tenho um caso de uma cliente, tem uns 15 dias. Ela viu uma situação acontecer dentro da casa dela e ela viu um atrito entre pai e filho e ela sentiu muito. No outro dia, ela amanheceu com muita dor na garganta. Ela ficou 1 semana, 2 semanas procurando médico, fez exames, nada encontrou. E aí ela veio para mim e eu falei para ela, você precisa conversar com os dois. Conversa com um, conversa com o outro. E aí ela falou assim, nossa, eu não havia pensado. Eu falei com ela, está pedindo para falar, o seu corpo está pedindo para você falar. Ela marcou, conversou com o filho, melhorou. Conversou com o marido, a dor sarou. Os exames não mostraram nada. Ela falou, Eunice, eu não estou acreditando. Eu falei, o corpo fala, comece a prestar atenção no seu corpo, nos sinais. Entende? E as pessoas não dão atenção ao nosso corpo. O tempo todo ele está lhe mostrando o que você precisa fazer. Legal. Eunice, daqui a pouquinho eu quero te perguntar também sobre aquelas heranças invisíveis, aqueles padrões que a gente vai herdando dos nossos antepassados. Mas antes eu quero falar rapidamente do meu livro, Claro, você permite? Com certeza. Eu estou lançando agora, ainda esse ano. Eu tinha meta, Eunice, de lançar 10 livros esse ano. Só vou conseguir lançar 3. E um deles é O Leão que Engolia Sapos. Então, O Leão que Engolia Sapos, além de ter essa questão da angústia que eu vivi, de saber como é ruim, né, difícil você ter algo ali que você quer desabafar e não consegue, eu me inspirei muito naquelas minhas clientes, principalmente mulheres, que chegavam para mim em consultório para fazer terapia, sendo que a causa dos transtornos emocionais na vida adulta eram múltiplos abusos que elas vinham sofrendo desde a infância. E eu fico estarrecido, eu chego a arrepiar quando eu me deparo com casos assim, de crianças que desde pequenininha, eu tenho clientes que começaram a sofrer abuso com 3 anos de idade, 4 anos, 6, 8, 9. Nossa, é muito comum. Então, o leão que engolia sapos é uma metáfora, é uma fábula, onde o leão ele precisa atravessar um pântano
E para atravessar esse pântano e se tornar um líder, se tornar rei lá do lugar que ele mora, ele precisa enfrentar 5 sapos, que são os sapos da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. E parece meio infantil, mas essas metáforas, elas são muito... São as feridas. São as feridas e elas são mais absorvidas pela nossa mente quando você coloca uma história chamativa ali. Sim. Então, a minha ideia era essa, era fazer uma fábula, contar ali uma metáfora, e no meio dessa metáfora a pessoa se vê ali junto com aquele leão, enfrentando e tendo que engolir, às vezes, esse sapo. Identificação, né? Exato. Mais ou menos como você teve que engolir aquela rejeição ao longo de toda a sua vida, e como muitas pessoas, elas têm que engolir muitos sapos, né, durante a vida. E tem pessoas que passam a vida toda desse jeito e morrem desse jeito. Tá tudo bem. Mas, assim, a geração, por exemplo, da minha mãe, eu chamo de geração de ferro, né? É uma geração forte, uma geração que não ia no hospital, não tomava remédio. E até morriam mais cedo, né? Eles morriam bem mais cedo, bem mais jovens. Então, quando você começa a olhar para essa rejeição, hoje a gente olha, hoje a gente tem terapia, mas naquela época não havia. Era muito mais difícil. Era muito, a própria comunicação. era na raça, isso que eu estava falando. Era na raça. Aqui agora a gente pode estar sendo assistido por pessoas que estão em outro país. Pois é, a gente está passando informação preciosa, entende? E o corpo, ele fala dor nessa articulação, fala sobre... aqui é como se fosse a nossa asa. Alguém cortando a sua asa, alguém não deixa você voar como você quer. Como é que é? Burnout. Burnout fala fala sobre o quê? A sua vida não está como você queria. Você não está fazendo o que você quer. Você está esgotado, sobrecarregado. Sim, é como se tivesse... Você quer ir para lá, a tua vida está te jogando para cá. Aí o que você faz? Você trava todo. Entende? Seu corpo começa a dar sinais de alerta, já é alerta. Os pés falam, quando problema nos pés, por onde você está andando, qual o caminho que você está indo. Os joelhos, qual o momento que você precisa ser flexível na vida, qual o momento que você precisa se dobrar, para quem você precisa se dobrar, para você mesmo, para alguém. O rim fala muito sobre o financeiro. O rim fala muito, às vezes, sobre financeiro, pessoas que tá tendo problema, às vezes com o casal, família, alguém relacionado ao financeiro. Dá problema no rim. Então, gente, o corpo o tempo todo ele vai te falando, ele vai te mostrando. Tá tudo no seu e-book. Tá tudo no meu e-book, gente. Eu vou fazer o seguinte, Eunice, eu vou deixar o link do seu Instagram aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, quem quiser, quem se interessar em adquirir o seu e-book, é só entrar no seu Instagram e tá o link na bio lá. É isso mesmo? Isso. Deixa o link, pode entrar em contato comigo, o meu Instagram e... Tô lá, gente. Quem quiser fazer mentoria, o e-book, quiser conversar comigo, pode. Fazer uma constelação familiar. Eu sei que você tem um grupo online de constelação familiar. Quantas pessoas tem hoje no seu grupo, mais ou menos? O Ed, eu não lembro, você acredita? Eu lembro que tinha mais de 50, né? Não, eu acho que está chegando uns 80 pessoas. O grupo tem pouco tempo que eu abri, né? Ainda tem poucas pessoas, mas, assim, é um grupo que eu faço constelações de 15 em 15 dias. Semana passada eu não fiz, porque eu tinha compromisso, mas eu faço de 15 em 15 dias constelação de forma gratuita. A gente sorteia alguém lá na hora, pega alguém na hora e faz, mas, assim, com resultados maravilhosos. Então, tem as constelações, se a pessoa quiser fazer, olhar, porque muitas dessas dores, Ed, às vezes nem é sua. Às vezes essa dor vem de alguém do passado. Talvez você está honrando um pai, um avô, um bisavô. Essas lealdades invisíveis. Então, talvez... É muito comum as pessoas falarem assim, porque a partir do 40, 50 começam as dores. As pessoas acham comum, normal, ter doença, gente. O normal não é ter doença. O normal é ter saúde. O normal é ter uma vida saudável. E nós somos filhos do Criador. Como filho do Criador, você não cria. Aí você pega, por exemplo, você pega os seus filhos. Você não teve um dos seus filhos para ser infeliz. Você quer que todos os seus filhos sejam felizes, prósperos, abundantes, saudáveis. Entende? Então, nós viemos para esse mundo, aqui a gente vem sem trava nenhuma, mas com o decorrer daquilo que a gente vai absorvendo, a nossa vida começa a vir os nossos BOs, nossas doenças, e as pessoas acham normal. Não, já fiz 50 anos, vou tomar remédio de pressão, vou tomar remédio... Aceita que o remédio é normal. E se você aceita, vai ser isso para você, entendeu? Então, assim, na minha família, o pessoal fala assim, porque todo mundo na nossa família tem um pré-diabético. Aí eu falo para o pessoal, gente, se para vocês é normal, para mim não é.
Eu não acho um pré-diabético uma coisa normal. Eu não aceito isso para minha vida. É um sinal de alerta, aliás. Né? Sim, sim. É a doçura. A diabetes fala sobre a doçura da vida. Você enxergar a vida com doçura. Faltou doçura na sua vida. Eunice, em relação àquelas dores que vêm de padrões inconscientes que a gente vai herdando ali dos nossos antepassados, como é que uma pessoa faz para olhar para isso, para Então, investigar? aí entra as constelações, porque a constelação é o quê? A tomada de consciência. Ela faz com que você entenda da onde que vem esse bloqueio. Às vezes essa dor que está no seu corpo nem é seu, é alguma coisa que você está repetindo lá de alguém da ancestral. Pode ser dor no corpo, pode ser uma questão de escassez, um problema, algum problema que você tem. Quando você começa a olhar para isso nas constelações, gente, isso vem no campo, a gente abre um campo ali, né, um campo energético que vem para você aonde que vem as suas travas. Então, essa constelação é vida, gente. Ela é linda. Muito bem. Eu queria deixar aqui também o meu Instagram, que é o @terapia de renascimento, para quem quiser saber mais aí sobre o lançamento do meu próximo livro, que é O Leão que Engolia Sapos. E uma curiosidade sobre o Leão que Engolia Sapos, Eunice, ele foi inspirado em 2 outros livros. O primeiro deles é um livro bem famoso, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, que é uma metáfora linda, principalmente para aquele homem durão que não chora nem a pau, que tem medo ou vergonha de chorar. É um livro muito lindo, aquela pessoa... Mesmo mulheres também que têm vergonha ali, ou dificilmente choram, né, ou externam as suas emoções através de lágrimas. É um livro super indicado. E também no livro A Maldição da Mágoa, que, aliás, foi através da Maldição da Mágoa que eu fui conhecer o Cavaleiro Preso na Armadura. O livro A Maldição da Mágoa, ele foi escrito por um colega meu, o Vitor Cardoso, lá de Brasília. Foi meu colega de curso, fazendo curso de hipnose. E aí, conheci ele, trocamos Instagram. Quando eu entrei no Instagram dele, tô vendo lá, poxa, o cara publicou um livro, que legal, é meu sonho publicar um livro. E aí comecei a pesquisar, correr atrás e decidi também escrever e publicar meu próprio livro, né? Então, eu escrevi agora o Como Superar o Luto com Hipnose e estou agora publicando O Leão que Engolia Sapos. E por que eu decidi escrever O Leão que Engolia Sapos como uma fábula? Justamente inspirado na Maldição da Mágoa e no Cavaleiro Preso na Armadura, que são metáforas. Uma fábula, Eunice, é uma história onde seres inanimados ganham vida. Então, animais, plantas, objetos, eles falam e vão interagindo. Então, quando você promove essa oportunidade para a mente da pessoa, o subconsciente adora. E é lá que estão os traumas. Então, você consegue entrar na mente da pessoa de um jeito mais leve, contando aquela história, e a pessoa vai se vendo ali naquela história. E eu dedico esse meu livro justamente às minhas clientes, mulheres principalmente, que sofreram múltiplos abusos, que é uma das dores que mais mexe comigo. Eu me arrepio, né, toda vez que eu me deparo com uma história como essa, eu me emociono também, me permito emocionar, às vezes, junto com meus pacientes, e entendo que isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de empatia e de acolhimento. Sim. Então, ó, se você for fazer terapia comigo um dia, tiver escorrendo uma lágrima, sinto muito, mas esse sou eu. Eu gosto de ouvir história. Nós somos seres humanos. Sim. A gente emociona, a gente sente, né? Quando a gente está atendendo, tem coisa que dói na alma da gente. Dói. Às vezes a gente mantém firme, porque a gente, terapeuta, a gente não pode mostrar uma fragilidade. Mas tem muita história que dói. Dói no íntimo da gente. A gente é ser humano, né, Ed? E você tá ali também, dependendo do diálogo que você tem ali com o seu paciente, ele vai entender também. Então, eu prefiro ser franco, honesto, não esconder. Sim. Então, acho que é assim que funciona. Eunice, você quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Eu quero. Bom, gente, primeiramente, pedir para as pessoas cuidarem da emoção, né, do emocional, cuidar, olhar para isso com muito carinho. Reconhecer, se permitir olhar, né? Não é fraqueza, mas é o olhar para si, porque o outro não vai mudar. Mas você sim pode mudar. A dica que eu dou, ande descalço, pise em grama, se tiver praia, pise, porque ali você libera um monte de energias negativas. As pessoas né? Tem gente que não gosta de pisar no chão, pisa no chão. E quando estiver triste, dance, cante. Porque tudo passa, gente. Cara, você sabia que eu fiz 4 meses de aula de dança? Eu fiz também. Eu fiz um cara, ano. destrava. Eu fiz um ano. Eu já gosto de dançar desde criança, né? Mas o homem tem vergonha. Tem. O homem tem uma trava para. Foi libertador.
Dançar é vida, né, Vede? E foi legal Se você estiver triste, você cantar, cara. Eles falam que quem canta os males espanta, e é verdade. Se você estiver triste, comece a cantar em voz alta. Que seja no banheiro. Sim. A tristeza passa. É E é uma milagroso. atividade física, gente. Dançar é uma atividade física. Você movimenta, você trabalha postura, Sim, desenvoltura. eu amo, né, cara? Eu sou suspeita de falar que eu sou, desde menina, eu gosto de dançar. Eu Você danço sabe uma sozinha. coisa que a dança me destravou? Ah, Olhar nos olhos das pessoas. Eu passei a olhar muito mais os olhos das pessoas e perder o medo, porque às vezes a gente tem medo de olhar no outro. e eu te falo uma coisa que você me lembrou. A dança, eu tinha dificuldade. Quando eu era casada, eu tinha. O marido a gente confiava, mas quando eu separei, que eu fui dançar com pessoas estranhas, eu tinha muito medo. Mas esse medo vinha de quê? De uma questão de abuso lá da infância. Então eu tinha medo. Um rapaz falou comigo assim, Eunice, você precisa confiar. Eu estou com a mão aqui nas suas costas, eu preciso conduzir. E eu estou toda travada. Aí ele que me falou, que eu falei, gente, que eu comecei a olhar para isso. Eu não percebia isso, você acredita? Sim. Eu queria te perguntar, Eunice, como foi para você esse processo de estar aqui agora comigo no podcast? Na primeira vez que eu te convidei, foi um tempo, né? De eu te convidar até você estar aqui. Mas eu queria que você falasse no sentido, assim, ó, pensando naquela pessoa que está nos assistindo, que ela tem medo de vir aqui, ela tem medo de microfone, medo de câmera. Como foi esse processo para você? Porque para mim, eu vejo que um momento lindo, olha o tanto de conteúdo rico que você compartilhou, os caminhos que você deu, a história que você compartilhou de vida, anos vivendo com uma rejeição e conseguiu destravar. O que você diria, principalmente para aquele terapeuta que está cheio de história para contar, mas tem medo do microfone e medo da câmera? Eu diria, aceita-se, né? Aceitar destravar, porque eu vir aqui, você sabe que você está sendo filmada, gravada, isso também a gente dá um certo frio na Frio na barriga. barriga. Eu Mas lembro o a se primeira vez permitir, que eu né? gravei o podcast, eu fiquei super nervoso com aquele frio na barriga, mas depois passa, não passa? Passa. Na verdade, eu não tenho muito essas questões, eu sou muito de conversar, né? Mas a gente vai trabalhando com o decorrer do tempo e o tanto de coisa que a gente falou aqui que vai servir para as pessoas, isso é libertador, é bom. Gente, não tenham medo, venham e façam, porque é muito bom. E parece que passou já 1 hora, Eunice? Muito rápido, não parece, né? Não deu nem para ver, 1 hora já de conteúdo. Muito bem. Para finalizar, Eunice, eu queria abrir um espaço. Assim, isso aqui não foi combinado, eu estou pegando a Eunice de surpresa. Eu queria que você pensasse agora, mentalizasse uma pessoa do fundo do seu coração, pode ser qualquer pessoa, um colega, um amigo, alguém de sua família, um professor, alguém que você tenha profunda gratidão, que você gostaria de agradecer do fundo do seu coração. Quem é essa pessoa que vem aí dentro de você, que você gostaria de mandar um muito obrigado para essa pessoa? Eu gostaria de agradecer sempre a minha mãe pela vida que ela me deu. Foi através dela que eu posso estar aqui, que eu vim aqui, né, parar aqui. É a ela que eu agradeço. Ela, para mim, é meu exemplo de vida. Muito bem. E, gente, aproveitando aqui esse momento, a gente já está finalizando aqui o nosso podcast. O podcast Respira Fundo é um podcast criado com o intuito, com a intenção de trazer esses momentos, de trazer terapeutas. Você que é terapeuta, você que trabalha com palestras, com autoconhecimento e quer destravar isso, eu sei que você está cheio de história aí e quer destravar, eu te convido a vir aqui fazer parte desse movimento. Me chama no direct lá no @terapia de renascimento no Instagram e não perca essa oportunidade. E só para fechar, Ulisses, eu queria colocar aqui também a minha agenda de dezembro. Eu estarei em São Paulo, em Alphaville, fazendo uma rodada de lançamento do meu livro Como Superar o Luto com Hipnose. E eu queria agradecer aqui a Glaciele Garcia por ter me convidado para expor o meu livro lá em Alphaville, no evento dela, por ter aberto as portas. E eu devo fazer outros movimentos lá também em São Paulo, levando essa minha mensagem do livro. Não só do livro, mas também eu vou abrir uma rodada lá da minha mentoria, meu primeiro livro físico, também voltada para ajudar aqueles terapeutas, treinadores, palestrantes que têm esse sonho de também escrever e publicar um livro. Para você escrever e publicar um livro, não basta um desejo, você tem que também entrar em ação, tem que fazer o que precisa ser feito. Então, eu devo estar em São Paulo no dia 4/12 com o meu workshop, meu primeiro livro físico, onde eu vou ensinar os 10 passos necessários para a pessoa sair do zero com a ideia e publicar um livro físico, assim como eu fiz. Então, dia 4/12,
mentoria Meu Primeiro Livro Físico em São Paulo, através do workshop Meu Primeiro Livro Físico. Dia 6/12 estarei em Alphaville, lá no evento da Glaciele. E nos dias 7 e 8 eu devo estar também no litoral, lá em Caraguatatuba e Ubatuba. Então vamos fazer uns 5 dias de puro trabalho em São Paulo. Eunice, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma honra te receber aqui. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo aí consigam tirar aí algum aprendizado dessa nossa mensagem. Foi lindo, né, estar aqui. Eu te agradeço pela oportunidade. Valeu demais a pena. Obrigada, Ed. Muito obrigado. Fala de novo seu Instagram, só para a gente fechar aqui. eunicemarques.terapeuta. eunicemarques.terapeuta lá no Instagram, gente. Segue lá. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.